Na Bíblia, ela tem sempre um texto onde Deus fala com algum personagem bíblico, certo? Por exemplo, Deus falou com Josué, não temas, né? Não te mandei eu, esforce, não temas, estou contigo. Então, foi uma palavra direcionada para Josué. A gente pode pegar essa palavra e usar como profética. Por exemplo, eu chego para você e pego esse texto e falo assim, ó, isso é profético para a sua vida. É a Bíblia que está dizendo. Sendo que essa palavra foi dita para Josué, não é verdade? Sim. Como tem outras palavras. Então, para resumir, assim, para você entender a minha pergunta, toda palavra que está destinada a um personagem bíblico, ela pode ser usada como profética e ainda falar que é a Bíblia que está dizendo para você ou para mim? Até a Ariê caiu agora, não aguentou. Levanta aí, levanta. Oh, meu Deus. Ariê, sossega, Ariê. Ariê voltou, gente, já fica assustado. Deixa eu tirar a canequinha aqui. Queridos irmãos, nós estamos diante de uma super pergunta do presbítero Daniel. Tudo que está na Bíblia é válido como profético para os nossos dias? E nós precisamos entender isso. Olha o que a Bíblia vai dizer. Pegue a sua Bíblia e abra junto comigo na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 1, no verso de número 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A primeira coisa que a gente precisa definir aqui, meu amigo Daniel, é sobre a questão de que ninguém pode dizer assim, de mim mesmo eu falo, e colocar isso na conta de Deus. Aí alguém vai dizer assim, mas Elias falou, não haverá chuva e nem orvalho segundo a minha palavra. Por quê? Porque ele também estava voltado para a Torá. Ele sabia, como todo bom temente a Deus, servo do Senhor, que quem não obedecesse o mandamento, quem não estivesse pautado na Torá, nos escritos antigos, eles não teriam sucesso nenhum. O crivo da lei é a obediência. O crivo da Bíblia para nós continua sendo a obediência. Você lembra quando Saul está para ser confirmado, que Samuel está dizendo assim para ele, eu estou ouvindo um balido de ovelhas e mugidos de bois? O que é isso que você fez? Ele escondeu uma parte daquilo que Deus falou para ele eliminar, tanto mulheres, homens, crianças, grávidas, matava todo mundo. E ele não fez. E o que foi acontecer? O Senhor permitiu que Samuel começasse a ouvir o barulho daqueles animais. E ele disse, Deus hoje confirmaria o teu reino. Só que melhor coisa é obedecer, disse Samuel, do que sacrificar. Muita gente hoje se sacrifica, né? E o que está na Bíblia que a gente pode usar para a gente e o que não pode ser usado? Por exemplo, eu não posso dar 7 voltas em Jericó mais. Jericó já não existe mais naquele molde. E maldito todo aquele que tentar reedificar Jericó. Como algumas galeras que vão a Israel dizem, né? Eu vou trazer para você a água que Moisés bebeu. Não, a água que Moisés bebeu já virou xixi, já virou mijo, xixi. Isso aí, aquele negocinho que sai. Isso aí. Então, as coisas vão mudando, até geograficamente. E muitas coisas, Daniel, a gente olha na Bíblia e a gente vê um exagero, mesmo quando a gente quer ser bíblico. Por exemplo, a palavra não temas, a frase não temas, ela é bem direcionada para Josué, ela também é bem direcionada a Isaías, não tema que eu estou contigo, né? Não temas porque eu te ajudo, não temas porque eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Por 365 vezes, você encontra essa referência bíblica, não temas, com diferentes situações, ou até um pouquinho mais, se você procurar um pouquinho melhor. Mas uma das grandes questões hoje é o que foi para aqueles dias e o que é para os nossos dias. Lógico que o Deus que fortaleceu Josué, alimentou a esperança no coração de Josué, o animou na sua fé, é o mesmo Deus de hoje. Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Só que tem coisas que não dá. Por exemplo, você vai pegar um salmo, tem um salmo na Bíblia que eu não vou citar
nem o número, nem o versículo para o pessoal procurar depois. Que o salmista manda você pegar o seu filho e bater com a cabeça dele na pedra. E aí? Tu vai fazer isso? Jamais. É igual a galera que pega a Bíblia, aonde o Senhor falar comigo, eu vou fazer. Aí abre a Bíblia. Aí quando abre a Bíblia e foi lá Judas e se enforcou, você vai fazer igual? Não vai, gente. Eu duvido. Não, essa aqui não é comigo, não. Aí a galera, por isso que a Bíblia vai dizer, 2 de Pedro, capítulo 1, verso de número 20, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nós começamos o texto aqui, a nossa conversa de hoje, no texto de 2 de Pedro 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é o grande problema? É que nós estamos valorizando muito a espiritualidade e não valorizamos o estudo, o ensino, o conhecimento. Ou, às vezes, nós valorizamos demais o ensino, o conhecimento e desprezamos a espiritualidade. E aí rejeitamos as experiências. Quando nós temos conhecimento, automaticamente a gente também vai para a espiritualidade. Na espiritualidade, a gente tem o que nós chamamos de experiência. E na experiência, Daniel, é inevitável. A vida cristã, ela é de experiências. Ela é o dia a dia com Deus. Nesse dia a dia com Deus, Deus pode nos mostrar, ou voltar o nosso olhar para muitos textos que vão nos inspirar. Mas não quer dizer que exatamente vai ser naquela mesma proporção. Eu acredito que a porção de hoje é muito melhor e maior, porque a porção do passado foi do passado. A porção de hoje é fresca, ela é nova, é novidade de vida. Pegou? Peguei. Pode ser que sim, em alguns momentos tenha situações parecidas, mas em outros momentos não. Aquilo foi para Josué e já em outros momentos aquilo só vai te servir como fonte de inspiração. Eu não tenho terra para conquistar. E aí, tu vai tomar uma nação? Tu tem que ter poder bélico. Não tem como. É o seguinte, as pessoas às vezes na igreja, elas pegam ali, você tem um chamado, por exemplo, né? Ou então vê que você tem um talento, tem um dom. Aí ela chega para você e usa essa palavra falando para você, se esforça. A palavra de Deus fala para você se esforçar, ter bom ânimo, porque Ele é contigo. A gente entende que Deus é conosco. Mas só que eles querem usar o texto, né, de uma maneira que está sendo profético, está lendo aquilo ali como uma profecia. Agora você imagina os camaradas que pegam o livro do profeta menor, que o Senhor falou pro profeta lá, vai lá e sai com uma mulher de prostituições. Aí. E aí? Olha a confusão que isso vai dar. Entendeu? Então, quer dizer, qual é o contexto? Você tem que entender qual é o enredo da história. Por que Deus está falando aquilo para ele? O que Israel fez? Qual foi o pecado de Israel que Deus está falando assim? Ó, você vai mostrar para eles que você vai ser o próprio exemplo. Ora, por exemplo, eu não posso dizer que Moisés era um Deus, mas quando alguém olhasse para Moisés, todos entenderiam que Deus estava em Moisés. Por quê? Porque quando Moisés falava, Moisés era como o próprio Deus. Era a boca de Deus na terra. Agora, ser o porta-voz, ter uma concessão, não quer dizer que eu sou você. Eu posso estar te representando, mas eu não sou o Daniel. Eu tenho um documento, uma certificação de que estou lhe representando, mas não quer dizer que eu sou literalmente o Daniel. Aí o cara fala assim, você é Daniel, então toma um cavaco, toca aí. Tô perdido, não sei não. Para a gente fechar a tampa dessa pergunta, para resumir, eu posso usar a Bíblia, tudo que está aqui, como palavra profética por dias de hoje, ou aqui contém palavras proféticas que são para os dias de hoje? Contém palavras proféticas que são para os dias de hoje e tem palavras que a gente não vai poder usar para os nossos dias. Por exemplo, por que a galera gosta dessa mística dos 7 mergulhos de Naamã? Quem está leproso na igreja hoje? Mas tem igreja que faz os 7 mergulhos de Naamã. Aí fala que a lepra é espiritual. E fala, não, mas é porque você... Aí, não, irmão, agora nós vamos dar 7 voltas. Igual uma igreja aqui em São Gonçalo, da pastora que está presa, ela uma vez cheguei lá para assistir um dos seus cultos, cultuar junto com eles, e antes do seu maridão acontecer o que aconteceu, eles colocaram um boneco grandão, de quase 4 metros ou 5 metros de altura, e no final tinha um ato profético, onde ele representava o Golias e a igreja representava Davi.
E aí eles tacavam e o boneco caía. Bum! E eles falavam que aquilo seria a representação do seu problema caindo. E quantas pessoas não tiveram o seu problema solucionados? O problema, Daniel, é quando eu quero fazer da Bíblia um manual de solução rápido para agora. Por quê? Porque a gente trabalha no emergencialismo do outro. E a galera gosta disso. Por quê? Se você promete que o cara vai ter problema solucionado, eu quero andar com você, meu irmão. É verdade. E os caras pegam a Bíblia para fazerem de um tudo. Isso desde a igreja, a Umbanda e outros mais. Por que tem essa proliferação de tantas seitas? Porque todas elas estão pegando uma parte da Bíblia que eles interpretaram a seu modo e a seu bel prazer, e aí colocaram lá. Ah, agora é assim. E vamos abrir aqui uma igreja, vamos abrir uma seita, vamos abrir uma religião, e nós vamos começar. Por exemplo, tinha um camarada lá em Brasília que ele pegava a urina dele, colocava lá na garrafinha e vendia para os irmãos pagavam, Daniel. Mas teve gente que falou que bebeu e ficou curado. Aí você vai contestar um camarada desse? Aí eu fico com o Ed Renekiewicz, que a galera não gosta quando eu cito ele aqui. Ele diz que a loucura do perturbado, ela é contagiosa. Se você der mole, você vai ficar tão perturbado quanto. É aquela questão também, né, pastor? As pessoas, quando estão em desespero, elas topam qualquer coisa, né? Sim. Lembra que a gente falou lá da Dr. Fritz, da cirurgia espiritual? Até por exemplo, você falou de urina, eu lembrei até da avó da Mariana, ela com câncer. Aí, ó. Né? Com câncer, falaram para ela beber urina, ela bebeu. Pô, você no desespero, você com uma enfermidade. Na igreja? Foi na igreja? Não. Ah, não foi na igreja, mas... Foi não, ela tomou da minha bebezinha. mas alguém falou para ela, né? Isso que eu tô dizendo. Então as pessoas... Eu quero pegar o contexto. A pessoa no ato de desespero, o que você falar para ela, ela vai... pode ser uma solução, ela vai fazer. Mas enfim, temos que ter cuidado com isso aí, né? Não, muito cuidado, Daniel, porque a Bíblia ela pode ser uma ferramenta que você pode amar a Deus ou você pode odiar a Deus por conta daquilo que mal lhe interpretaram nos seus ouvidos. É verdade. E diante dos seus olhos. Tem muita gente que ojeriza a igreja, rechaça os ensinamentos da igreja porque interpretaram a Bíblia para ela errado. Aí hoje, quando ela tem entendimento e sabe trabalhar a interpretação, ela vai questionar. É verdade. Entendeu? Ela vai dizer que dízimo não é coisa de igreja, é de Antigo Testamento. Ela vai dizer que a gente não precisa estar todo mundo junto, isso é coisa do passado, que nem as tribos estão juntas mais hoje, elas se espalharam sobre a face da terra. Entendeu? Sim. Então a turma, por não terem alguém que as ensinasse conforme a palavra, né, elas então se distanciaram quando descobriram a verdade, lendo. Porque enquanto você é menino, todo mundo te domina. Mas depois que você alcança conhecimento, dificilmente alguém vai te dobrar. É verdade. E te enganar. É verdade.